e bem-vindas ao Manifesting with Ali. Eu sou sua host, a Alê, e hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos da vida, dinheiro. E aí me vem logo Carolina Ferraz na cabeça gritando, tô rica! Se você não conhece essa cena, por favor, já joga no YouTube para você gritar com ela. E esse é um tópico que eu amo, porque foi quando eu comecei a entender sobre mim e sobre a minha relação com o dinheiro que a minha vida mudou completamente. E aí ficou parecendo, na minha cabeça, que era um milagre, era milagre atrás de milagre. Só que, na verdade, depois desse episódio de hoje, você vai entender o que é uma cocriação consciente. Mas antes de mergulhar nesse tema de hoje, eu queria te contar um pouco sobre a minha história, porque talvez você tenha chegado na minha vida agora, você tenha me encontrado nas redes sociais agora, e contexto é sempre bom. Eu quero que você saiba que hoje, a minha vida de hoje, é o resultado de uma quebra de ciclo de escassez, e eu tenho muito orgulho da minha história. Todas nós somos resultados dos nossos ambientes, dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, das pessoas que a gente cresceu junto. E tudo vai sendo construído ali na nossa infância, na nossa adolescência. E por isso que eu quero que você entenda de onde eu vim e onde eu cheguei, para você saber que independente do que você esteja vivendo agora, eu não sei se é o momento de vida agora, mas independente do que você esteja vivendo agora, você é mais do que capaz de viver a vida dos seus sonhos. E lógico, muitas vezes o dinheiro é a ferramenta que tá faltando para você chegar lá. Enfim, esse é um tópico que eu sou apaixonada e que de alguma forma é um assunto, vamos colocar assim, sensível. E você até pode virar para mim agora e dizer, não, para mim não tem nada demais esse assunto. Mas a verdade é que assim, ninguém fala um pro outro quanto ganha. Se alguém elogia uma roupa, uma bolsa, a gente faz questão de dizer que foi barato. Então, talvez, no seu nível consciente, você esteja certa de que quer enriquecer muito. Mas hoje, eu vou começar a te mostrar que você ainda não chegou lá, porque talvez ainda tenha algo bloqueando essa entrada de dinheiro na sua vida. Sobre a minha história, óbvio, ela tem altos e baixos, ela tem perda, abuso, ciclo de escassez, que eu reescrevi como a protagonista que eu sou e que você já sabe também, se você já ouviu os últimos 2 episódios. Então, eu cresci ouvindo frases como, dinheiro não dá em árvore, a vida tá muito difícil, tudo tá caro no mercado, só dá pra ter alguma coisa com muito sofrimento. Esse dinheiro não é abençoado. Meu Deus, eu tive que ralar muito pra ter tudo isso, agora é a sua vez. Aquele cara deve estar roubando, não é possível. Como que tá rico assim? É rico, merece, não tem problema não, compra tudo de novo. Essas frases ficaram gravadas no meu ser. Eu nem imaginava isso, mas elas ficaram, eu descobri depois. Tanto que, assim, aos 16 anos, eu resolvi que eu tinha que trabalhar. Porque eu fui pedir dinheiro pra minha mãe. Eu lembro até hoje, gente, da cena. Eu pedi R$5 pra fazer a bainha de uma saia pra minha formatura. E ela disse que não tinha. E eu ficava pensando, gente, como assim não tem R$5? E aí, uns anos depois, eu descobri que era super possível não ter o mínimo até o próximo pagamento entrar. Porque eu tava, o quê? Contando a história da minha mãe. Eu tava repetindo essa história, porque essa história era familiar pra mim. Então, já não aguentava mais pedir e receber, não. Então, eu comecei a trabalhar em uma loja do shopping, saía da escola lá no ensino médio, ia pegar um ônibus, e aí foi minha primeira experiência com o próprio dinheiro. E eu tava me achando o quê? A rainha. Tava me achando uma princesona. Só que aí, o que acontecia? Adivinha? Eu gastava antes mesmo do salário entrar. O dinheiro literalmente escorria pelas minhas mãos. Eu vivi na pele a minha primeira experiência financeira e o dinheiro simplesmente sumia. E hoje eu entendo, na verdade, que eu estava operando em um nível muito baixo de consciência, porque eu estava presa no medo, eu estava presa no modo sobrevivência. E aí, entender os níveis de consciência foi um divisor de águas para mim. Porque eu ouvi o tempo todo, você cria sua própria realidade. Assim que eu descobri a lei da atração, todos os vídeos começavam, você cria sua própria realidade. Todo livro que eu lia, você cria sua própria realidade. E aí me pareceu super óbvio. Então eu fiquei, gente, por que as pessoas não estão então vivendo uma vida plena? As pessoas e eu. Porque eu não estou vivendo uma vida plena. Então, é sobre isso que eu vou falar primeiro, para você aprender, para você entender e para você relacionar todos os tópicos da sua vida, não só em relação ao dinheiro.
Quanto mais consciente a gente mais vocês vão entender o que vai acontecer na vida de vocês. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o subconsciente. São onde as nossas crenças e padrões automáticos estão gravados. Ele é como se fosse um programa rodando ali na nossa cabeça em segundo plano. Pro bem e pro mal, porque muitas vezes a gente se sabota e é por causa desse danado. Então, por exemplo, na minha infância, eu ouvi repetidamente: dinheiro é sujo, rico não presta, a gente nunca tem dinheiro suficiente. Ou até o que a gente via também fica gravado, porque às vezes a gente vê, não são frases assim prontas, né? Essas frases geralmente vêm com um contexto, mas muitas vezes a gente via coisas, né? Então, por exemplo, eu vi muitas vezes os meus pais discutindo por causa de dinheiro, por causa de conta. Eu sempre vi a minha mãe, depois que ela se aposentou, preocupada com as contas. Gente, era muito doido, porque inclusive eu falo isso muitas vezes, que uma das coisas que eu mais amo da minha vida hoje eu não preciso esperar o cartão virar. Eu não preciso esperar o próximo pagamento para comprar alguma coisa. Eu vou viajar e eu não preciso economizar para essa viagem. Então, isso foi tão marcado na minha infância e na primeira parte da minha vida adulta, que eu fico grata todo dia, toda vez que eu volto de viagem, eu posso comer fora. Eu falo, meu Deus, obrigada, fui eu que criei isso. E são coisas simples. Talvez você esteja me ouvindo agora e falando, nossa, eu nunca passei por isso. Mas eu tenho certeza que muitas de vocês devem estar se identificando também. Porque eu lembro que a minha mãe tinha que esperar o 5º dia útil, né? O 5º dia útil era o dia do pagamento dela, da aposentadoria dela. E aí, ela pegava um fichário vermelho, nunca vou esquecer, e ela fazia as contas ali do mês e ela já virava pra mim e falava, olha, vai sobrar tanto esse mês. A gente vai precisar economizar. A gente vai fazer aquela alimentação. Era uma alimentação, gente, que a gente fazia. Minha mãe era de Belém do Pará. Então, tem uma comida chamada cozido, não sei se vocês conhecem, que é um monte de legumes com carne e era o que era mais barato no mercado. Então, assim, não tinha para um biscoitinho, não tinha para uma coisa diferente, né? Que adolescente ama, um picolé, um sorvete, uma coisa. Então, eu cresci nesse ambiente. Nunca me faltou nada, mas nunca me sobrou e nem de dinheiro e de tranquilidade. Então, com o tempo, essas frases que a gente ouve, essas vivências que a gente tem, especialmente na primeira infância, elas podem não parecer impactantes, mas o nosso subconsciente é como uma esponja e ele vai absorvendo tudo que você vivencia, que você escuta, e especialmente na infância. Então, se você tem filho agora, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado, porque o cérebro do seu filho ou da sua filha é uma esponja, literalmente. Então, com o tempo, essas frases acabam virando crenças. Ou seja, elas se tornam padrões automáticos que governam as nossas decisões, sem que a gente nem perceba. E aí, como que isso se desdobra na vida adulta? Você decide começar um negócio novo, investir em algo para crescer financeiramente. E aí, no início, você está empolgadíssima. Mas aí, sem perceber, você começa a procrastinar. Você começa a inventar desculpa. Você toma decisões erradas que vão sabotar o seu próprio esforço. No fundo, é o seu subconsciente, aquele programinha rodando em segundo plano, que tá dizendo para você, inconscientemente, que o dinheiro é sujo, que você nunca vai ter o suficiente. E isso cria uma resistência ao sucesso. No meu padrão subconsciente, eu gastava compulsivamente quando finalmente eu recebia qualquer dinheiro. Eu recebi o meu salário e eu era rica naquele dia. Depois era ladeira abaixo e eu ficava contando os dias igual prisioneira para o próximo salário. Se entrava dinheiro extra, eu gastava o dinheiro extra, eu gastava até o que eu não tinha. E se eu soubesse que eu ia ganhar um dinheiro extra, minha amiga, eu já estava gastando dinheiro extra por conta, sabe? Ou também tem a outra parte. Eu sentia culpa de cobrar pelos meus serviços, mesmo sabendo que o preço é justo, por exemplo. Então, hoje em dia, eu não abro mão. O meu tempo
tá sendo uma coisa preciosa. Então, as pessoas precisam pagar pelo meu preço, que é justo, e a entrega vai ser justa também. Mas eu não entendia isso. Então, eu era exploradíssima em todos os meus trabalhos, né? E quando eu trabalhava por conta própria, as pessoas não pagavam o que eu tinha, o que era justo para eu receber, porque eu tinha vergonha. Eu não sei se você se vê nisso. Então, eu quero que você pense. Quero que você pense nas suas atitudes. Quero que você pense no que você ouviu dos seus pais. Quero que você pense, quando você abre a sua conta, como que você se sente? Você se sente angustiada? Você se sente mal? Você se sente frustrada? Como que você se sente quando o seu pagamento chega? Como você se sente quando você tem que pagar alguma coisa? Então, talvez esses exemplos que eu te dei não sejam os seus exemplos, mas eu quero que você comece a identificar qual programa que está rodando aí no automático que, de repente, é o que está fazendo você viver a vida que você está vivendo hoje. E aí, identificar o que a gente acredita sobre nós e substituir essas crenças por afirmações positivas, por exemplo, e consistentes, na verdade, a gente está reprogramando esse software da nossa mente para trabalhar ao nosso favor. Então, por exemplo, trocar o pensamento automático de dinheiro é difícil de ganhar, a vida aqui é difícil, meu dinheiro não tá caindo do céu. O dinheiro flui para mim com facilidade. O dinheiro flui para mim com facilidade. O dinheiro flui para mim com facilidade. E você vai repetindo isso, até que o seu subconsciente aceite isso como verdade. E quando ele vai aceitar? Não sei. A gente passou a nossa vida inteira ouvindo isso. Então, talvez você tenha que repetir muito. Até o seu subconsciente, o seu programinha rodar de uma forma diferente. Certo? Então, isso que a gente acabou de falar, isso tudo que a gente acabou de falar, é sobre o nosso nível do subconsciente, ou seja, aquele que a gente não vê. Depois disso, um nível acima é o nível consciente. O nível consciente é onde a nossa mente lógica e racional opera. É aqui que você analisa, avalia, toma decisões e tenta resolver os problemas com base nas informações disponíveis. E aí parece o lugar perfeito para a gente encontrar solução, certo? Mas o problema é que nesse nível, muitas vezes a gente fica presa em padrões de dúvida, de medo, excesso de análise, né? O famoso overthinking, né? A gente pensa demais, a gente pensa mais do que tem que pensar. Por exemplo, a gente vai fazer um planejamento financeiro. Então, eu lembro que eu passei por essa fase, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei, não, então tá. Então, agora eu quero ver para onde meu dinheiro tá indo e eu vou começar a guardar, vou começar a investir, E aí, você quer economizar. Então, você faz um orçamento, você corta gasto, você cria um plano. Mas, conscientemente, você começa a pensar em todas as dificuldades. E se eu precisar desse dinheiro para uma emergência? E se eu não conseguir manter o controle? Esse excesso de preocupação consome a nossa energia e faz a gente desistir, sem nem ter tentado. Então, o grande desafio do nível consciente é que ele é limitado. Ele funciona com base nas informações que a gente já conhece. Ou seja, ele opera dentro de uma caixinha de possibilidades. Quando você tenta resolver tudo sozinha, apenas com a lógica, muitas vezes você fica presa nesse ciclo de dúvida e medo. Porque o consciente não consegue acessar soluções do que já está registrado na sua mente. Então, você está vendo o nível, o teu consciente está lá, né? Pensando, né? Sendo lógico, sendo racional. Mas, ao mesmo tempo, junto com ele, o subconsciente está lá rodando no segundo plano. Então, tá vendo como a nossa mente... a nossa mente é uma máquina. E ela é esperta demais, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que ser mais esperto do que ela. A gente tem que, literalmente, acordar. Porque aí, como que a gente vai sair desse programa automático e dessa mente racional que leva a gente pro medo? Como que a gente vai sair disso? Para superar essa limitação, é essencial que a gente se conecte
profundamente. Porque aí a gente vai entrar no nosso nível mais elevado de consciência, que é o que a gente chama de superconsciente, que é onde a intuição e a clareza estão. E aí isso pode acontecer quando você permite momentos de pausa, de meditação, ou simplesmente se distancia do problema para ganhar uma nova perspectiva. Às vezes, as melhores ideias surgem quando você para de forçar a mente consciente a resolver tudo sozinha e aprende a confiar em algo maior. E tá vendo como a vida moderna quase obriga a gente a se afastar disso? A verdade é que todos nós nascemos com esse potencial de fazer isso. E aí, o que a vida vai fazendo com a gente? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que colocar 1000 atividades. Se você não tá produzindo, você não tá ganhando. Então, a vida moderna, o celular, tudo afasta a gente dessa calmaria. Só que é nesse estado que você se alinha com a frequência do dinheiro e de tudo que você quer. Por isso, parar, respirar, apreciar a natureza, sonhar, imaginar é tão necessário, é fundamental. Então, eu ouvi os estudiosos dizendo, tem que meditar. E eu ficava, meu filho, tu já viu tudo que eu tenho que fazer? Tu já viu? Não, tu tá falando isso porque tu já tá rico, milionário, criando conteúdo, me ensinando as coisas. Não tem como, entendeu? E aí eu fui buscar uma explicação do porquê. Por que eu tenho que fazer isso nessa vida moderna? E o porquê é justamente conectar o nosso superconsciente para ouvir a nossa intuição. Os nossos níveis de consciência têm um impacto direto na maneira como o dinheiro circula na nossa vida. Quando você está operando nos níveis mais baixos, presa no medo, na escassez, na necessidade constante de controle, é como se você criasse uma barreira que dificulta a chegada de prosperidade. Mas quando você se eleva para níveis mais altos, aqueles onde predominam o amor, a confiança, a conexão com Deus, com a fonte, com o universo, com as energias superiores, ou seja, quando você se conecta com a sua fé, independente de qual ela seja, você não muda só a sua energia, mas também você se alinha com a abundância de forma natural. O dinheiro começa a fluir para você. Não porque você passou a merecer mais. Aliás, eu detesto quem fica, aumente seu nível de merecimento. Aquele papinho de coach que a gente não gosta. Porque eles falam isso, mas não explicam como, não explicam por quê, não explicam pra quê. Enfim, eu vou te dizer agora. Quando você faz isso, né? Quando você você baixa a sua energia do problema e você se conecta com a sua intuição, você se conecta com o seu Deus, eu não vou nem botar que é o Deus de alguma religião, o seu Deus, você vai abrir espaço interno e externo para receber o dinheiro, entendendo que ele é apenas uma ferramenta que responde à sua vibração. Mas aqui nessa terra, né, que a gente tá, nesse estado físico que estamos, onde tudo parece sólido, real, imutável, nada vai mudar. A gente esbarra com conta, com boleto, com dificuldade. E aí? Porque quando tá tudo na tranquilidade é mole vibrar positivo, né? Mas e quando a realidade física tá distante da sua vida dos sonhos? Bom, a física quântica mostra pra gente que essa realidade é uma ilusão criada pelos nossos sentidos. Na verdade, a gente vive em uma simulação, um campo quântico onde todas as possibilidades existem simultaneamente. E aí, cada pensamento, cada emoção, cada crença que a gente tem vai moldando a nossa experiência nessa realidade. Então, a primeira vez que eu li um estudo sobre isso, eu fiquei, cara, essa pessoa não tá falando português. Eu, não entendi mesmo, foi uma loucura. Então, agora eu vou te explicar de forma bem didática para você entender mais rápido do que eu consegui na época. Então, assim, imagina que você está num jogo de videogame e você tem o poder de escolher a sua próxima missão. O que você vai escolher? Você vai repetir os mesmos padrões de escassez ou você vai criar uma nova história cheia de abundância?
Quando eu comecei a entender isso, eu percebi que eu não precisava aceitar o que a realidade, entre aspas, me mostrava. Porque se a gente já entendeu que nada disso é real, que tudo isso é uma simulação, essa realidade que não era boa, que eu estava vivendo, era super possível que eu rejeitasse ela. Então, eu rejeitei as evidências do fracasso e eu comecei a viver no meu mundo imaginário. Uma vida onde eu pensava e sentia como se eu já estivesse vivendo os meus sonhos. Eu li um livro que eu digo que é o livro da minha vida, que é o Peça e Será Atendido. Então, se você ainda não leu, é hora de já encomendar, comprar e começar a ler. Foi com ele que eu aprendi que o nosso cérebro se reinventa se a gente começa a alimentar ele com informações novas. Foi aí que eu comecei a fazer afirmação positiva. Ou seja, eu precisava de um porquê. Eu sempre preciso de um porquê. Então, eu entrava no metrô lotado, calor do Rio de Janeiro. Às vezes, o metrô sem ar-condicionado, gente. Era suando bicas, depois de um dia exaustivo. E aí, ao invés de reclamar, porque, olha, tinha motivo, tá, querida, pra reclamar. Eu ia repetindo mentalmente e me imaginando num carro bem lindo, com ar-condicionado, música. Eu vivo bem, eu sou próspera, o dinheiro vem pra mim com facilidade, todas as minhas contas estão pagas. E aí eu quero que você veja que a realidade que eu vivo hoje foi criada dentro de um metrô lotado e quente no Rio de Janeiro. Eu nem tinha ambição de ficar milionária nessa época. Eu queria só ter as minhas continhas pagas e uma vida em paz. Mas hoje, eu já te digo, seja ousada nos seus pensamentos. Queira muito, queira tudo. Porque quando a gente inunda o nosso subconsciente dessas novas informações, o universo vai se movendo para te dar o que você quer. Eu queria um empreguinho, minha filha. Eu queria um empreguinho que me pagasse o suficiente para eu ter uma vida ok. E tá tudo bem. Você pode querer o que você quer. Parece óbvio, né? Mas a gente já viu que o nosso subconsciente, consciente e afiliados não deixam. Então, é preciso estar atento e forte e clara do que se quer. Porque sim, é isso mesmo. O que você pensa o tempo inteiro está criando a sua realidade. E aí, pouco a pouco, as mudanças foram acontecendo. E isso ia me dando força, alegria e mais fé. As pessoas me ofereciam carona e aí eu economizava. Eu conseguia desconto inesperado e aí sobrava mais dinheiro. As oportunidades iam surgindo e aí eu ia ganhando mais. Isso porque eu estava mudando o meu estado interno e o meu campo quântico, que todas nós estamos inseridas, respondia. Mas, como o meu padrão tinha mudado de dinheiro é difícil para tenho minhas contas pagas, adivinha? Eu ganhava dinheiro, mas ele seguia desaparecendo. Porque do que eu estava inundando a minha mente, né? No campo quântico, tudo existe ao mesmo tempo. Abundância, escassez, amor, medo. A realidade que a gente experimenta é determinada pela frequência que a gente está emitindo. Então, se você está vibrando na escassez, é isso que você vai atrair. Mas, se começa a vibrar na abundância, mesmo antes de ver os resultados concretos, o universo já começa a se reorganizar para te entregar isso. Mas como que a gente vai acessar esse estado? De novo, se os boletos chegam, o cartão chega e o mundo físico não se paga conta de luz com gratidão. Bom, primeiro de tudo, você vai começar a observar os seus pensamentos e seus padrões. Como que eu me sinto? O tempo todo, gente, vocês têm que fazer, pegar esse feedback de vocês mesmas. Como que eu tô me sentindo? E o que você repete todos os dias? Você reclama que não tem dinheiro? Você vive dizendo que é tudo caro? Que é tudo difícil? Que você não consegue as coisas porque não veio de família rica? Você vive dizendo que não pode se dar o luxo de tal coisa? Então, comece a mudar essa conversa interna. Por exemplo, eu convivo hoje com muitas imigrantes. E como eu também, eu vivia dizendo, gente, nem era a minha realidade. Eu vivia dizendo, menina, imigrante não tem um momento de paz. A gente diz muito, né? Brasileiro não tem um momento de paz. Gente, olha o que a gente está falando todos os dias. Mesmo que seja fazendo piada, a gente está colocando essa informação no nosso subconsciente, certo? E aí, o que a vida devolve pra gente? Mais dificuldade, obviamente.
Então, o que você vai fazer? Você vai se observar e depois você vai começar a substituir cada reclamação, porque sim, esse é um padrão de pensamento que vem sem a gente querer. Então, às vezes, a gente dá aquela reclamada interna, né? Às vezes externa. E aí você vai fazer o quê? Não aceito isso, não quero mais isso, eu já sei como mudar. Eu já sei como mudar. E você vai transformar numa afirmação positiva. Você vai usar música, você vai usar visualização, você vai escrever num caderno. O segredo está na consistência. O seu subconsciente aceita melhor coisas repetidas, tá? Como afirmação cantada, mantra, né? Por isso que eu canto lá todo dia meu mantra. Então, já anota, o dinheiro sempre tá fluindo para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sempre tenho dinheiro suficiente para tudo que eu preciso e desejo. Eu posso pagar por tudo que eu quero e preciso com facilidade. Eu gosto de gastar com consciência, sabendo que o dinheiro flui livremente na minha vida. Novamente, escolha a história que você quer contar. Porque no final das contas, a gente já aprendeu que tudo se resume à história que você escolhe contar. Você quer ser a versão rica ou quer ser a versão pobre? Você quer ser a versão abundante ou escassa? Então, a sua mente vai se expandir e você vai colher conquistas surpreendentes que vão parecer milagres. Tudo nasce 2 vezes. Primeiro na nossa mente e depois se desdobra na realidade. Então, usa a sua imaginação para o bem, porque o que a sua mente concebe e crê pode ser alcançado no mundo físico. Mas eu quero que você tenha clareza. Tenha clareza. Não ter clareza me fez dar voltas ao mundo para chegar onde eu queria. Inclusive, só hoje eu tenho realmente clareza do que eu quero. Ou seja, me demorou pelo menos uns 5 anos desde que eu comecei a estudar esse conhecimento. Tem noção? Então, a sua imaginação de forma clara é um poder genuíno que flui para a sua consciência e só você pode dar forma. Visualiza com precisão o que você deseja. Por isso, o seu quadro de visualizações que todo mundo fez no início do ano é importante para te lembrar e te ajudar a visualizar. Não adianta deixar ele lá parado, esquecido. Ele é uma ferramenta para te ajudar na sua imaginação. Então, usa a sua imaginação mesmo que você ainda não saiba como você vai conseguir chegar lá. Ale, eu quero uma casa de 10 milhões, mas no momento, uma de 500 é o que cabe no meu orçamento. Ótimo, vai para sua casa de 500, porque você já vai mudar sua frequência. E quando você estiver lá, você já vai se imaginar na sua casa de 10 milhões. Quando vai chegar, como vai chegar, não é o seu trabalho. É o trabalho do universo. O universo vai te botar pessoas, vai te botar chances, vai te dar ideias para você chegar lá. Você tem literalmente uma habilidade divina de construir o que a sua consciência deseja. Então, seja específica. Imagina que você está mandando um WhatsApp para sua amiga. Você não escolhe as palavras ao acaso. Você conta a fofoca, a história. Você passa a informação de forma coerente, expressando com precisão a mensagem que você quer que essa amiga receba. Então, não tenha preguiça de colocar na tela da sua mente uma mensagem clara do que você quer. E aí, gente, isso aqui não é trabalho para um dia, sabe? Isso aqui é o seu cenário, o cenário da vida que você quer, não é uma coisa que você faz um dia. Você escreve, reescreve, você pensa, pede pro seu corpo, como que eu me sinto? Como que eu vou me sentir? Por exemplo, eu sempre achava que ficar muito rica ia tirar o movimento da minha vida. Quando é muito contrário disso. Então, eu relutei muito. Porque eu criei resistência porque eu achei que eu ia ficar entediada. Porque eu não ia ter o que fazer. Vê se pode, gente. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai encher a sua mente de imagens do que você deseja. Se dedica. Não é fazer uma técnica de manhã e passar o resto do dia no piloto automático. Quando você está com um problema, você literalmente não medita sobre ele o dia inteiro. Então agora você vai fazer o contrário, você vai sair da Matrix. Você vai desenhar, pensar, sonhar com a vida que você quer. Você vai se manter centrada, você vai assumir o controle da sua mente, porque você está olhando para o futuro, para o seu futuro.
Então, não se esqueça que a gratidão é a manifestação da fé em ação. Por isso, agradeça por tudo que você já teve, tudo que já aconteceu na sua vida, todas as vezes que um milagre se manifestou, por exemplo, que agora você já sabe que não é milagre. Acalma o seu coração na certeza de que seu futuro está sendo criado por você agora. E os dias desafiadores vão vir. E você vai abraçá-los, você vai chorar, você vai gritar, você vai se emputecer e você vai sair desse estado naturalmente e voltar ao seu estado de paz e gratidão pelo que você já tem, sonhando pelo que você terá. O seu bem-estar é a chave. Quanto melhor você se sente, melhor você vai ter e mais rápido você vai ter a vida que você quer. O dinheiro é uma energia poderosa, uma energia babada, uma energia gostosa. O dinheiro te quer, o dinheiro te persegue, o dinheiro flui para você abundantemente, grandemente e facilmente. Não importa quando sua vida vai mudar, ela vai mudar para melhor cada dia mais. Esse foi o 3º episódio do Manifesting with Ali e eu tô doida para saber o que você achou. No episódio 4, a gente vai falar sobre como é possível driblar a realidade atual e ter a certeza de que você está manifestando a vida dos seus sonhos. Vamos juntas, um beijo!